queria passar a palavra para o camarada Guilherme Boulos, que é a coordenação nacional do MTST e também compõe a Frente do Povo Sem Medo nacionalmente. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação estar aqui hoje para o lançamento, não sei se exatamente porque as atividades já têm sido feitas, mas o lançamento formal, oficial, da Frente Povo Sem Medo no Espírito Santo, saudar o conjunto das entidades, dos militantes, das militantes que construíram essa atividade, que estão empenhados no avanço da luta aqui no Estado. Já é esse o 14º lançamento da Frente Povo Sem Medo no país, tem sido feito lançamentos estaduais, com debates, e acho que isso tem sido importante para que a gente possa ajudar a agregar mais forças dentro da nossa diversidade, dentro da nossa diferença, é importante que exista, mas valorizando aquilo que nós temos de comum para seguir adiante na luta. O momento, acho que falar de conjuntura hoje é um momento muito grave. Né? Há um golpe consumado no Brasil, um golpe que talvez tenha fugido um pouco ou muito do padrão que muitos de nós de esquerda tínhamos como referência, e por isso gerou, num primeiro momento, uma certa perplexidade. É verdade que o debate em torno desse golpe foi um debate intenso na esquerda, porque, alguns imaginavam, não é golpe porque não tem tanques na rua, né? Mais do que isso, né? Como seria um golpe se ele ocorre exatamente no momento em que o governo da presidenta Dilma dá uma guinada mais forte a políticas que não são políticas populares desse processo de seleção. Isso confundiu. E isso seguramente dificultou e atrasou a nossa reação política ao processo do golpe. Talvez porque a gente trabalhasse com um referencial que é o referencial do golpe de 64. O golpe de 64 era um golpe clássico, com tanques, agitação nas casernas, e um golpe clássico também porque ele ocorre quando o governo do presidente João Goulart dá uma guinada à esquerda. 15 dias antes do golpe foi o comício da Central do Brasil, onde o Jango anuncia reformas, assina o projeto de reforma agrária, assina a taxação de remessa de lucro ao exterior, e a reação da direita é dar o golpe logo em seguida. Esse golpe foi diferente. Né? Talvez na nossa história ele seja mais próximo do que foi a tentativa de golpe em 1954. Em 1954, o presidente era Júlio Vargas. Vargas foi eleito em 1950 numa das campanhas mais acirradas e mais mobilizadas da história do país. Eram comícios com milhares de pessoas por onde passavam. E uma campanha, curiosamente, pautada pelo trabalhismo pela esquerda, pela defesa de direitos trabalhistas, pela defesa dos interesses da soberania nacional. Talvez por diferenças, é verdade, mas com algum grau de semelhança com o que foi a campanha na reta final do segundo turno de 2014, onde, para ganhar, a presidenta Dilma dá uma pimentazinha de esquerda no seu discurso, lá no final do segundo turno. Mobilizou a militância naquele momento, aquela campanha de 2014, acho que muitos aqui ou vivenciaram, participaram, ou ao menos assistiram. Foi uma campanha mobilizada. Né? Não foi o padrão, só João Santana fazendo ali
né, os programas eleitorais, houve várias manifestações de rua expressivas no segundo turno de 14, na reta final. No entanto, o Getúlio Vargas, voltando a ele, quando ganha as eleições em 50, assume em 51, o que faz? Sem maioria parlamentar, a UDN, que era a direita forte da época, ganhou maioria no parlamento e o Vargas entrega os principais ministérios ao UDN, entrega o Ministério da Fazenda ao Industrial Paulista e mantém um único ministério para o PTB, que era o Partido Trabalhista dele, que depois esse ministério foi ocupado pelo próprio João Goulart, ministro do Trabalho. Várias políticas o governo Vargas toma em 51 e 52 para amansar o avanço daquela direita. E vai concedendo. Uma concessão após outra. Achando que com isso iria apaziguar a direita, repactuar e conseguir estabelecer um projeto de governo mais adiante. Mas já em 52 e 53 aconteceu o contrário. A cada gesto que o Getúlio Vargas dava para a direita respondia com novos ataques. Até tornar o seu governo insustentável, armar um golpe e levar ao suicídio em 1954. Ali ficou claro um caráter da elite, da burguesia brasileira, que o governo Dilma se esqueceu, não considerou aqui. Que no Brasil, quando se lida com essa burguesia que tem cabeça na casa grande, um passo atrás não leva outro à frente. Leva mais dois atrás e a novos recursos. E foi isso que nós vimos no golpe que vivenciamos agora em 2016. Dilma se reelege em 14, faz um programa contrário ao que a eleição azul, perde a base social e a popularidade, assim como Vargas naquele momento, faz acenos para a direita e para o mercado financeiro, achando que poderia recompor a governabilidade, mas não. Aí é que a direita e o mercado apunhalam. Estamos vivendo isso. A ficha precisa cair com mais velocidade para todos nós. Talvez seja um momento único. A iminência de ataques e de retrocessos históricos é extremamente perigosa, é assustadora. Essa turma pode conseguir em 2 anos fazer com que a gente retroceda 30 anos de conquistas sociais do país. Para eles, a Constituição Federal se tornou um obstáculo. E nós não estamos falando de Constituição bolivariana, socialista. Nós estamos falando da Constituição Cidadã do Ulisses Guimarães, toda ela já fruto de um pacto. Mesmo essa Constituição não passa, eles não engolem. Eles dizem que a Constituição não cabe no orçamento. E querem atacar brutalmente conquistas históricas. Já foram citadas aqui, nas falas, nas saudações, várias questões. Né? Reforma trabalhista. Reforma da Previdência, 70 anos para aposentar. Se acabar com a Previdência no país. Né? Quando você fala reforma trabalhista, basta pegar 2 pontos. Você não precisa falar de aposentadoria, você não precisa falar de férias, seguro-desemprego. Basta você falar terceirização e negociar no sobre o legislado. Vai tudo junto. Todo o resto vai junto. É acabar com a CLT. Né? Aí você pega privatizações. O próprio Temer disse, a meta é vender tudo que pode ser vendido. Pré-sal. O ministro das Relações Exteriores é o homem da Chevron. Estava lá no Wikileaks, todo mundo sabe. Né? E por aí vai. O SUS, botaram no Ministério da Saúde o cara dos planos de saúde. E logo na primeira semana declarou que não é papel do Estado fiscalizar os planos de saúde. Olha, de quem é então? Não é? Os caras querem produzir uma devassa de uma vez só. Não é?
E o risco de conseguirem é real. Por isso o momento é um momento grave, um momento dramático. Queria acrescentar algumas questões para essa nossa reflexão. Junto com isso, com essa caracterização do governo Temer, nós temos que levar em conta que vem ainda uma onda para criminalizar e desmoralizar os movimentos sociais. Desmoralizar quem resiste, criminalizar quem luta. Porque é evidente, num período de recessão brutal, desemprego aumentando, que vai haver resistência, bom, seguro que vai. Agora, o Estado, neste momento, é cada vez mais incapaz de atender às demandas populares, porque vai aplicar uma política de austeridade brutal. As condições para esse crescimento e já no primeiro governo Dilma, a média de crescimento econômico cai para 2% ao ano. Ou seja, as bases desse pacto que se criou, desse ganha-ganha, começaram a se reduzir. O cobertor foi ficando curto. Não era possível mais agradar a todos. E o consenso social que foi criado pelo petista nesses 13 anos foi se corroendo. Isso gerou o estouro desse pacto, ou, pouco a pouco, a degradação das condições para que esse pacto se mantivesse. Agora, quando chega em 2014, estava colocado ali, por onde vai? Esse pacto poderia, na medida em que há uma crise, ser substituído à direita por uma política de austeridade brutal, ou à esquerda, fazendo o andar de cima pagar a conta dela. Nós vimos o que deu. Mas, apesar disso, a burguesia brasileira queria mais. Tanto é que deu golpe. A burguesia brasileira viu uma janela de oportunidades para impor um programa de regressão brutal e oferecer como saída para a crise a dilapidação dos direitos sociais no Brasil. Foi ela que rompeu com o pacto. Quando a burguesia dá o golpe, ela diz: esse pacto não me interessa mais. Agora eu quero o ganha-perde. Só nós ganhamos e vocês aí embaixo perdem. Que é o programa próprio do governo do Michel Temer. Pois bem, junto a isso, eu acho que é importante a gente se dar conta que não é uma crise, um esgotamento só deste modelo de pacto, que não é também, foi falado aqui, agora, para chegar até aí, nós temos que fazer a lição de casa. Né? Não basta apontar um programa, não basta propor um caminho. Para que a gente consiga ser capaz de estar à altura dos nossos desafios, que é resistir e derrotar a política de retrocesso desse governo legítimo. E que é também ajudar a construir um novo ciclo e novos caminhos para a esquerda brasileira, nós precisamos fazer o feijão com arroz que a maior parte da esquerda deixou de fazer nos últimos 10, 20 anos. Né? Que é o bom e velho trabalho de base que nós fizemos, que permitiram que a esquerda pudesse construir uma força social e política, mas que, pouco a pouco, foi se canalizando apenas para fins e mecanismos institucionais. Né? A disputa das consciências, a disputa dos territórios, a disputa dos espaços, nós fomos deixando de lado. Os militantes que faziam isso foram, pouco a pouco, entrando em outros espaços, e esse tema foi ficando absolutamente em segundo plano. Daí o fato da gente não ter tido uma capacidade de resistência como gostaríamos num momento como esse.
Vejam, não há lugar vazio na política e na vida. A esquerda deixou de fazer trabalho de base nas periferias, os evangélicos passaram a fazer e ganharam esse espaço. Às vezes a gente se espanta, nossa, as igrejas evangélicas pentecostais estão fortíssimas. Pois bem, aprenderam a lição e nós desaprendemos. E estão lá fazendo grandes mobilizações com mais força social do que a esquerda hoje no Brasil. Nós temos que voltar para aí. Não vai ter solução mágica. Não adianta só ter um bom programa, uma boa compreensão. Nós temos que voltar a botar o pé no barro e temos que voltar a tomar fundamentalmente a rua como espaço de fazer política, que é outra coisa que foi pouco a pouco sendo deixado. As eleições são importantes, não tem a menor dúvida. Disputar a instituição, ter gente de esquerda no parlamento, bom, já tem alguns, está difícil, sem nenhum, chegou. Tem que ter. Agora, isso não pode ser um projeto máximo que deixe para trás o respaldo social e que deixe para trás a mobilização de rua como espaço da política de esquerda por excelência, que foi perdido. E na rua também não tem espaço vazio. Nós deixamos as ruas da direita como elas. Botou milhões nas ruas. Ou seja, esse caminho de apontar para um ascenso da luta de massa, para a reconstrução de um ciclo de mobilização social no Brasil, é essencial para os desafios que nós temos. A maior parte do povo brasileiro, o povão da periferia, os trabalhadores das fábricas e empresas, não foram para a rua. Nem de verde e amarelo com a direita e nem conosco contra o golpe. Não foram em momento algum. O destino do que nós estamos para construir, seja na resistência ao golpe, seja no apontamento de novos caminhos para a esquerda, vai depender da nossa capacidade de trazer essa maioria para as ruas, de trazer essa maioria para a política. E esse é o desafio que a Frente Povo Sem Medo tem buscado se colocar, como uma frente nacional de mobilização, como uma frente que busca estar enraizada nos territórios e nos movimentos sociais, que valoriza a luta e o trabalho de base e que também, naturalmente, busca fazer a reflexão necessária para que a gente renove e construa de fato, virou uma página. O que nós fizemos nos trouxe até aqui. Agora nós temos que apontar para um novo caminho de esquerda no Brasil. Obrigado.